Gravando, lousa. Peraí, que eu já me acho aqui. Já sei, peraí. Tela cheia. E... Gente, vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Boa tarde. Não, Gabi. Oh, Glória. Peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado, né? Provavelmente estou fazendo uma coisa errada aqui. Apresentar. Uma janela. Agora foi. Ainda está com o nome aqui da agricultura, mas tá certo. Agora foi, né? Então vamos lá. Se vocês puderem, se der alguma coisa errada, pode falar, viu, gente? Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até coloquei aqui. A gente falou muita coisa até aqui. Todos esses momentos foram muito tensos para vocês, né? Quanto mais a gente se aproxima da prova, mais tenso, mais pesado, mais cobrança para vocês e cobrança de vocês mesmo, né? Eu sei que quando a gente estuda muito, quando a gente deseja muito algo, nós mesmos nos cobramos, tá? E eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês, é que vocês vão se dar muito bem, eu confio muito em vocês, eu confio em todos os professores do Nubo. O nosso cursinho, ele tem uma qualidade de equipe, né, uma qualidade docente muito boa, então confie em vocês primeiro, tá? Em segundo, no trabalho que vocês fizeram até aqui, e no que foi passado para vocês pelos professores, tá ok? Isso é uma coisa muito importante, porque essa carga emocional faz muita diferença na hora do Enem, tá? Outra coisita, eu vou deixar essa revisão para as meninas mandarem para você depois, e eu não sei se vai dar tempo, porque já vai começar no domingo, mas eu deixei uma aula lá que eu não sei se vocês já assistiram, porque eu coloquei atrasada. Mas se não, eu vou ver se dá para as meninas passarem para vocês também. Tá bom? Então vamos lá, gente. De tudo que a gente viu até aqui, vamos ver o que mais ou menos o que nós falamos. E o que eu acho, né? Agora vocês devem ter visto a última notícia. Deixa eu tomar meu café para acordar, porque eu acordei às 5 para dar aula e vou dar aula até às 10. Então, assim, vocês devem ter visto as últimas notícias, né? Do senhor ministro da Educação e do excelentíssimo presidente que está em Dubai, que o Enem está à cara desse governo. Vocês lembram lá no início que eu falei para vocês que provavelmente nós não iríamos ter assuntos polêmicos, assuntos espinhudos nesse Enem? Pois muito bem, né? Eu deveria ter uma bola de cristal, eu deveria ganhar por isso, mas não só eu, né, gente? Isso é uma coisa que a maioria das pessoas, a maioria dos professores já imaginava, né? Que sim, esse governo ele conseguiu fazer o que ele sempre falou contra, né? Que é colocar ideologia no exame nacional. Uma coisa que eu quero falar para vocês não ficarem em pânico. Nossa, Pro, então agora tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu li,
tudo que a gente falou, eu não vou poder usar, não vou poder argumentar, então calma, calma, calma. Uma coisa que a gente tem que pensar é que o Enem, ele pega as questões de um banco de questões, isso é um dado, tá? Então, assim, eles não inventaram questões, eles podem ter transformado a prova em uma prova mais conteudista, em uma prova não tão crítica, mas as questões que vão aparecer para vocês eram questões que já estavam nesse banco, tá? Uma coisa, não sei se os outros professores já falaram isso, e se eu estou sendo repetitiva, tá? Mas isso é para acalmar vocês. Segunda coisa, por mais que eles mudem o tema do Enem, gente, o meu celular. Peraí, só um minutinho. Que é o meu alarme da aula. E, além de tudo, eu tô com torcicolo, então eu não tô virando muito bem. Depois eu vou ver o que vocês estão falando, né? Mas, deixa eu só ver se vocês falaram alguma coisa do... deixa eu voltar aqui e ver se vocês falaram alguma coisa do som. Tá, então o som ainda tá bom. Então, vamos lá. O que eu tava falando? Tá. Eu acho, sim, que a prova vai ficar mais conteudista. Ela não vai trazer, mesmo questões polêmicas, mas, por mais que se tente mudar o tema do Enem, para que ele não seja um tema polêmico, um tema mais contemporâneo, né, que fale contra o governo, e é difícil achar um tema que fale a favor do governo, então eles devem ter trabalhado muito. Eu quero dizer para vocês que um dos pontos do Enem são as competências em que o exame deve atingir. E a competência número 5 da redação, ela é a proposta de intervenção. Ou seja, mesmo que o governo tente fazer, sei lá, uma propaganda política a favor do governo, que eu acho difícil achar um assunto desse, vocês terão obrigatoriamente de fazer uma proposta de intervenção. E na proposta de intervenção, vocês vão falar o que vocês estudaram, o que vocês aprenderam e da maneira que vocês entendem este período contemporâneo, né? O período socioeconômico. Não sei se vocês estão me entendendo. O que eu quero falar com isso? É que dentro de tudo que a gente falou, de todos esses assuntos, pandemia, inflação, 5G, uberização e desemprego, xenofobia, cultura do cancelamento, inclusão, meio ambiente, desenvolvimento, folclore, massificação cultural, né? O novo ensino médio, a educação socioemocional, que eu ainda acho que é um tema que pode cair, violência doméstica, agricultura. Eu coloquei educação antirracista, porque nós estamos, obviamente, em novembro. Eu acredito que vai cair um tema exatamente assim, educação antirracista? Não, mas pode cair em alguma questão e pode permear essa questão, né? A educação antirracista, o que você acha das cotas, e vocês têm muitos argumentos para falar, tá? Por mais que eles queiram fazer uma propaganda, segundo eles, né, anti-ideologia, anti-esquerdista, contra cotas, se eles colocarem esse tema, vocês vão saber falar sobre, tá? Então, assim, dentro de todos esses assuntos que nós falamos, quais que eu acho que pode, que tem grandes chances de cair aqui? Então, vamos lá. Novidades. INEP. O assunto tema da redação pode falar sobre mudanças ambientais, mudanças econômicas que nós vamos passar depois da pandemia, né? E sempre lembrando que, se for uma propaganda a favor do governo, a questão vai sempre permear algo positivo, mas vocês vão colocar os pós, os contras e
a proposta de intervenção, né, proposta argumentativa de vocês. No que vocês devem se apegar, mudanças demográficas, que são importantes, mudanças socioeconômicas e mudanças regionais, o que acontece regionalmente, o que acontece a nível nacional, são coisas que vocês devem se prender, tá? No tema da redação. E aí, o que eu gostaria que vocês pensassem? Temas novos. Talvez, se cair algo sobre inclusão, talvez caia algo sobre pessoa em situação de rua. O que houve de transformação na pandemia no mundo do trabalho é uma coisa que pode cair, que não afeta e que não irá falar diretamente do governo, tá? Outra coisa, isso aqui foi uma notícia que saiu ontem, tá? Então, o ministro da Educação, ele falou exatamente isso aqui, ó. Que o tema da redação do Enem este ano será um tema mais livre. Provavelmente falando sobre aquela baboseira que eles falam sempre, de não ser um tema preso a questões de gênero, a questões antifamília, a questões comunistas. Então, talvez seja até um tema melhor para vocês trabalharem, né? Então, vamos pensar que não ser um tema polêmico da redação, não falar sobre assuntos polêmicos da nossa contemporaneidade, né? Sendo que o Brasil está polêmico desde 2016, não é mesmo? Começou lá em 2013, com a Jornada de Junho, e isso vem aumentando, porque tomou um descaminho, né? Nós procurávamos, a Jornada de Junho, ela procurava um caminho, e descambou por outro, completamente diferente do que eram as intenções das pessoas. Então, esse tema livre, talvez, para vocês, seja muito mais fácil, inclusive, de trabalhar, tá? Pensando também que, na redação, vocês devem pensar contra e a favor. Então, não é somente ter essa ânsia de ir lá e colocar primeiramente, né? Não se fala na minha opinião, mas colocar a sua opinião, tá? Então, vocês vão colocar os pontos para intervenção de maneira mais objetiva possível, tá? Com argumentos que estejam embasados. Lembra que eu sempre falei? Tentem linkar as coisas, não tirem coisas da sua cabeça, tentem embasar com os acontecimentos e não coloquem como opinião e nem que seja algo que realmente seja somente a opinião de vocês, ok? Então, o ministro da Educação falou nesse tema mais livre. Questões conceituais. Por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque é uma possibilidade do Enem ter questões mais diretas, como, por exemplo, a Unicamp, tá, gente? A Unicamp é um exame, eu fiz uma colinha aqui. Então, a Unicamp, ela sempre apresenta questões diretas, apesar de serem questões mais social-democrata, questões mais progressistas. O moço está passando bem agora, tá vendo aqui? Mas são questões diretas, que, de certa maneira, para quem estuda para o Enem, acaba sendo uma questão mais fácil de entender, ok? Recuperação econômica pode aparecer também nessas questões e no tema da redação, porque esse governo, gente, por mais incrível que pareça, eles acham que eles estão mandando bem, né? Eles são meio assim viajados, né? Na maionese, eles viajam na maionese, além de viajarem muito para Dubai e gastarem nosso dinheiro, eles realmente podem tocar em alguma coisa de recuperação econômica. Talvez um tema que me apareceu agora, exatamente nesse momento,
seja um tema para falar se a vacinação, eu tirei daqui, mas eu tinha colocado, se a vacinação deve ser obrigatória ou não. Isso é a cara desse governo, colocar algo como, para incentivar, sabe, a população a falar contra na cabeça deles, talvez, né, tenha alguma questão lá que fale disso, e pode ser um tema também. A Amazônia, se eles citarem, ou se eles colocarem no tema, ou se entrar em alguma questão, provavelmente eles escolheram alguma questão sem a questão indígena, sem a problemática indígena, apesar de tudo que nós estamos vivendo sobre o desmonte do IBAMA, sobre a operação catastrófica de gasto do nosso dinheiro que o vice-presidente está fazendo na Amazônia, né? Então, se eles falarem algo da Amazônia, provavelmente vai ser, sim, essas questões polêmicas. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, provavelmente eles vão usar autores mais tradicionais em todas as disciplinas, nessas disciplinas, sociologia, filosofia, geografia, provavelmente eles vão usar autores mais tradicionais, o que também ajuda vocês. A questão da tecnologia, nós falamos bastante do 5G, lembra? Uma das nossas, acho que foi a terceira aula, a quarta aula, e talvez também é um tema que eu acho bem possível para a redação do Enem e para estar entre as questões que eles escolheram, tá? E, finalmente, o que eu acho, o que eu tenho quase certeza de que será a cara dessa prova é que ela será menos crítica e mais conteudista, tá ok? Então, provavelmente, como eu disse, para vocês que estão estudando, para vocês, deixa eu voltar aqui, para vocês que estão, não voltou, gente? Voltei agora. Peraí, alguma questão sobre desenvolvimento econômico da região ou política internacional? Então, política internacional eu acho difícil. Geralmente as questões do Enem são questões mais sobre o Brasil, né? E principalmente porque eles não estão bem no cenário internacional. Su, é isso que você perguntou? Sobre desenvolvimento econômico, alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Quando eu falo sobre economia, é sobre o desenvolvimento econômico. Sim, exatamente. Porque esse governo, gente, eles têm um problema, né? Eu acho que eles não têm algum amigo, alguém que fale, olha, vocês realmente não estão mandando bem. Então, pode ser que eles falem do investimento que o governo, eles sempre entram na temática mais ou menos assim, o investimento que o governo federal está fazendo na Amazônia. Então, sim, eles podem falar que estão aplicando mudanças, né, na Amazônia, mas eles não vão tocar, por exemplo, na questão dos garimpeiros, na questão da ai, gente, peraí, acabou de fugir a palavra. Dizimar, né? Eles estão dizimando os nossos indígenas e provavelmente não vão tocar neste assunto. Então, a questão indígena, Cássia, eu acho que ela não vai aparecer, tá? Justamente porque é um assunto polêmico. E se o governo falou que a prova está à cara do governo, isso são palavras do nosso ministro da Educação, que diz que o tema está mais livre, e o nosso presidente disse que a prova está à cara desse governo, que agora ele está à cara desse governo. Então, provavelmente não terá. Pode ser que eu erre, pode ser que eu esteja errada, porque, como eu falei no início, eles não inventaram questões do Enem, né? Existe um banco de questões e eles foram mudando. Isso era uma coisa que a gente falou, eu acho que eu falei para vocês lá, eu falei, gente, eles não vão mexer nessas questões mesmo porque as questões já estão prontas. Então, é um banco. O que eles fizeram? Eles escolheram questões
que na visão deles não fala contra o governo, entendeu? Ó, cafezinho do Game of Thrones. O que a gente sabe que é impossível, né? É impossível a gente achar algum assunto hoje no Brasil que não fale contra esse governo. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu não coloquei lá também, talvez caia algo sobre ética, tá? Que os candidatos falem para esperar as crises econômicas, é necessário avançar com a... provavelmente, Gabi. Provavelmente eles podem colocar alguma questão em direção a isso. Mas mesmo assim, vamos lembrar que a escrita é uma transmissão de valores. Então, por mais que eles coloquem temas tentando induzi-los a falar a favor do governo, vocês vão falar com fatos, né? Vocês vão falar com tudo que vocês aprenderam, de todos esses professores que vocês têm. Então, assim, em geografia, em sociologia, em geopolítica, né? Vocês sabem os fatos reais. E quem vai corrigir a prova não é o governo. Quem vai corrigir a prova são técnicos, tá? E eles vão, como eu disse lá atrás, eles vão considerar a competência 5, a capacidade de intervenção de vocês, que, como a gente diz sempre, deve se linkar com os acontecimentos atuais e devem ser baseados em fatos. Então, por mais que eles tentem colocar algo a favor do governo, que eu não seria, que eu não acho um assunto que seja a favor deste governo, a proposta de intervenção de vocês vai ser clara. A proposta de intervenção de vocês vai ser real e baseada em fatos. Então, não se preocupem com essas notícias, não se preocupem com as declarações esdrúxulas desse presidente, do ministro da Educação. Eu quero, como eu disse lá no início, eu quero muito que vocês acreditem no que vocês estudaram até agora. Gente, foi muito tempo estudando. Vocês tiveram aulas todos os dias, né? Além da equipe docente, né? Quando eu falo equipe docente, eu estou falando também da equipe pedagógica, de todo mundo que trabalha para vocês terem acesso a esse conhecimento. Vocês pensem no que vocês adquiriram. Geralmente o aluno, ele não percebe o avanço dele, né? Mas os professores percebem. Então, eu não corrijo redação de vocês, eu não vejo nada disso. Mas eu tenho certeza que as professoras que corrigem e os professores que fazem isso, eles devem ter visto um grande progresso em vocês do começo até agora. Ok? Então, vamos pensar em tudo que vocês estudaram, vamos ver as notícias, principalmente aqui do Brasil. Não, eu acho, na minha opinião, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho que não vai cair nada em questão Brasil internacionalmente, tá? Eles devem procurar algum assunto mais do Brasil, mais relacionado à direita, mais relacionado, como ele disse, a temas que não sejam polêmicos e não os façam falar contra o governo, ok? Vocês têm alguma pergunta? Hidroelétrica é capaz de cair, tá? Formas de energia, eles podem falar sobre a crise hídrica, mas falando de energia eólica, eles podem falar do avanço de toda a nossa tecnologia com o 5G, a Transamazônica. Olha que legal. Quem inaugurou a Transamazônica? Foi o governo Bolsonaro. Foi ele que começou a obra? Não. Mas ele toma essa obra para ele. Então, ele pode falar da Transamazônica. Aí pode aparecer nas questões sobre a Transamazônica, mas não falando contra ou a favor, simplesmente falando de algo que ele se apropriou. Entendem?
Mas o repertório cultural que vocês têm hoje os capacita a fazer essa prova de maneira tranquila, gente. Como a professora que estava anteriormente, eu entrei e o Henrique estava falando, não esqueçam de levar a sua comida, algo leve para comer, a sua água, e vão com a certeza de que vocês estão preparados, que vocês se prepararam e que vocês têm uma base de conhecimento muito boa para fazer esse exame, ok? Alguém tem alguma questão dos temas que a gente falou? Do Covid, o Covid agora já está se considerando, né, no Brasil, que o Covid está controlado, né? Uma outra coisa também, ele pode falar tema, será que eles colocaram algum tema, tipo, uso da máscara, se deve ser ou não ser? Pode ser, gente, desse governo a gente pode esperar tudo, né? Mas a pandemia da Covid, lembre-se do aspecto socioeconômico da pandemia, tá? Então, a pandemia não foi só doença. A volta da inflação, apesar de não ter começado, né? Lembra que a gente viu que a inflação ela não voltou agora, né? A inflação ela já estava voltando desde 2018, 2019, a inflação já estava em crescimento, mas ela piorou muito na pandemia, tá? Exatamente, Su. Pode falar, Adri. Boa tarde. Esse fato de o governo, não sei quem, não colocar esses tal temas que eles consideram, como a senhora disse, Polêmicos? críticos, assim, que pode levantar uma crítica. Não colocar essas questões não estaria errado, não estaria infringindo alguma coisa? É porque me faltam palavras. Não, eu entendi, Dri. É assim, na verdade, se a gente tivesse um governo sério, ele não mexeria no exame, já que, por exemplo, quem pode mexer nas questões do exame são os técnicos, no caso, os técnicos do INEP, né? Há toda uma bancada, né? São pessoas específicas que mexem. O Enem sempre teve garantida, sempre foi um exame aceito nas grandes universidades do país, por ele ter garantido a sua logística. A maioria dos técnicos que saíram foram dessa área, ou seja, é uma prova que ela não tinha. Se houvesse algum vazamento, eles saberiam em muito pouco tempo, né? Então, a questão da logística vai do vazamento, vai de não passar, mesmo ali de técnicos para outras pessoas. Então, tinha uma confiabilidade muito grande. E os agentes do governo, o governo federal, eles não mexiam nas questões, porque os técnicos já estavam lá para escolher essas questões, para deixá-las preparadas com muita antecedência, né, e para garantir a confiabilidade em todo esse processo. Então, o que esse governo está fazendo é o que ele sempre faz, é contra tudo o que se espera. Então, eles não poderiam, né, mas o fizeram. Essa semana eu vi muitas pessoas falando sobre excesso de lixo eletrônico. Você acha que é um tema bom para postar? Olha, interessante, viu? Porque eu não vi ninguém pensando nisso. Eu não vi em nenhum canal, né? Porque eu fico vendo os canais para ver os temas que os outros professores colocam também, mesmo de atualidade. Muito interessante, Gabi. Eu não pensei nisso, mas seria um bom tema, né? É um tema que, para a cara desse governo também, não falaria de nada muito polêmico, mas é um tema muito bom. O excesso de lixo eletrônico, excesso, né, de spam, né? Se sei lá, se tem alguma lei que regulamenta isso, eu não conheço, mas eu acho que seria um tema muito bom.
acho difícil eles pensarem nisso. Eu acho, gente, olha, eu vou falar para vocês o que eu falei para os meus aluninhos hoje do terceiro ano. Só falar isso aqui, Henrique. Eu acho que a prova ficou até mais fácil para quem estudou bastante, tá? Mas fala aí, Henrique. Eu ia comentar rapidinho, só que aí era sobre a pergunta da Adriele. Só que aí você continuou falando, perdeu um pouco o time. Que eu ia falar que eu vi uma notícia esses dias sobre técnicos do INEP que estavam trabalhando no Enem que saíram ao longo do ano com alegações tipo, de intervenção na prova. Então, o que eu ia falar, tipo, que eles não poderiam fazer isso, mas meio que já tá normalizado o absurdo. Tipo assim, não poderiam fazer isso, mas estão fazendo. E aí as pessoas que estão menos suspensas a isso vão saindo, igual aconteceu em várias áreas ao longo dos últimos 4 anos. Exatamente. Exatamente, eu vi essa reportagem ontem assistindo o jornal que os funcionários pediram demissão. Eu não cheguei a assistir a reportagem que passou no Fantástico, porque na minha casa não tem televisão, mas eu cheguei a ver eles falarem que foi por conta dessa intervenção. E quando a gente ouve falar de tudo isso, a gente acaba adquirindo insegurança a mais por conta dessa tanto de informação, esse tanto de coisa que está acontecendo em poucos dias do Enem, pouco tempo de prova, e a gente já tem mais uma coisa para pensar sobre. E assim, eu cheguei a pensar que essa interferência, essa não elaboração de questões que eles consideram questões que pode levantar crítica contra o governo, eles não estariam impedindo que o candidato ou a pessoa tenha as próprias opiniões sobre, será, teria impedindo que a pessoa tenha uma opinião? Então, Dri, na verdade, assim, como eu falei para você, a escrita é uma transmissão de valores. Então, mesmo que você queira impedir uma pessoa de passar a opinião dela, passar o argumento dela, né? Para a gente esquecer essa parte de opinião, para que vocês se lembrem que não é para escrever na minha opinião na prova. Então, assim, o que é para a pessoa ela vai argumentar dentro dos fatos que ela conhece. Vamos pensar, por exemplo, a ditadura conseguiu calar Chico Buarque na música Cálice? Inteligentemente, ele usou um cálice para falar contra a ditadura. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Não se preocupem com o que vocês vão falar lá, se ai, nossa, será que eu estou falando contra o governo e por isso, de repente, a minha prova diminui a pontuação ou não? São técnicos. Lembra que eu falei agora da competência? Então, assim, uma das competências mais importantes a serem desenvolvidas na redação é a competência 5, que fala da intervenção. Então, como a gente sempre falou, certeza que a professora de redação sempre trabalhou muito com vocês, essa proposta argumentativa, essa proposta de intervenção que vocês vão fazer, elas vão ser baseadas em fatos, né? E contra fatos, não cabe dizer se, nossa, a opinião deste aluno é totalmente esquerdista, é comunista. Não. Vou falar, olha, baseado no que aconteceu nos últimos anos, baseado nessa reportagem, baseado no que eu vi, entendeu? Então, primeiro, né, vocês serão avaliados por técnicos. Então, sim, saíram 34, se saiu mais algum, vocês me corrijam, mas saíram 34 técnicos do INEP, a maior parte foi a parte da logística, e se a gente linkar, olha uma outra coisa importante para se perceber, o pessoal da logística cuida de que parte? Justamente da parte de que ninguém verá a prova antes, né, dela ser divulgada, e quem foi lá e foi fuçar na prova? O governo. Então, eles saíram justamente porque o governo Bolsonaro quis interferir na prova, né? Quis escolher questões, quis fazer coisas que eles não poderiam fazer, porque é para técnico, né?
Se não tivessem as pessoas nas áreas corretas, a gente colocaria tudo para o governo fazer, para o legislativo, para o executivo, não teria os técnicos. Por que a gente tem funcionário público? É para que cada um faça a sua parte. Então, eles foram lá, tomaram a frente e mexeram justamente na logística, justamente na parte que eles não poderiam mexer. Nenhum governo, fora esse absurdo que nós vivemos hoje, pensaria em mexer nessa prova, tá? E lembre-se que, usando a argumentação de vocês, vocês podem falar a favor ou contra do governo, vocês vão impor o seu valor, vocês vão impor o que vocês aprenderam. Não adianta o governo tentar esconder a verdade, né? Porque a gente sabe qual é e a verdade está aí, né? Um fato curioso é o que eu falei para vocês. Mesmo escolhendo as questões, todas as questões que eles escolheram, elas já estavam no banco de questões do Enem. Elas não foram usadas em determinados momentos por escolhas de outros técnicos, mas vão ser usadas agora. Ok? Se alguém mais tem alguma pergunta, pode fazer. Ou pode falar de algum assunto também que vocês acham que pode cair, fora esses que nós falamos. Eu acho que o cancelamento da internet seria uma coisa boa, tá? É um tema que não é muito polêmico. Da fake news provavelmente não deve cair. Cássia, deixa eu ver. Com essas mudanças na prova, o grau de dificuldade irá aumentar, diminuir ou se manter em relação aos anos? Então, Cássia, eu não acho que o grau de dificuldade vai aumentar. Na verdade, o Enem, entre as provas, eu sempre achei um dos exames mais difíceis. Por quê? Porque o Enem exige muita interpretação, né? Então, é como se a gente... o aluno, para fazer a prova do Enem, ele realmente tem que ser mais crítico. Então, é como se o aluno que não está preparado, que não sabe interpretação, ia chegar lá e, de repente, de uma forma bem simples, quantos são 2 mais 2? 4. E aí o aluno do Enem, ele se depara com a seguinte questão. João foi à feira, pegou 2 tomates, depois ele foi passear, passou pelo shopping, voltou à feira, pegou mais um e depois comprou mais um no mercado. Quanto que dá? Não é 4. Do mesmo jeito? Só que o Enem realmente ele usava mais, por conta das competências que tem que ter no exame, ele usava mais de texto e interpretação. O Enem sempre foi esse tipo de exame. E eu acho, justamente por conta do governo escolher novas questões, ele deve, de certa maneira, ter simplificado, e talvez a gente tenha um Enem mais direto, né? Um Enem mais como a Unicamp não tanto, mas o da FUVEST. A FUVEST é um exame direto, gente. Eu não acho a FUVEST mais difícil do que o Enem. Pelo menos nessas questões de linguagem, de leitura e de interpretação, tá? Eu acho o exame muito mais direto do que o Enem. Então, eu não acho que ficou mais difícil. Eu acho que, de certa maneira, ele pode ter ficado mais fácil ou ter permanecido na mesma. Eu não acho que ele ficou mais difícil, não, de verdade, né? Mas é assim, é a minha opinião. Vocês que vão fazer, depois vocês voltem e aí a gente veja, né? Mas eu acho que não vai ficar mais difícil, não. Então, é isso. Alguém tem mais alguma questão sobre esses assuntos que a gente falou? Jéssica, bem-vinda, Jéssica. Obrigada, professora. Bom, então é isso, gente. Eu vou deixar essa revisãozinha que está bem simples, eu vou deixar para as meninas. Nossa, estou transpirando, porque aqui em São Paulo hoje está um calor.
dos infernos, né? Mudança climática, olha aí, gente, mudança climática. Eles podem falar, inclusive, que a mudança climática que é responsável pelo fogo na Amazônia, né? Vamos pensar essas coisas absurdas. Mas eu vou deixar essa revisãozinha para vocês. Eu vou verificar com as meninas, né, se vocês podem ver a aula que eu postei anteriormente, que como eu postei atrasado, não me pareceu lá que foi acessada por vocês, porque eu acho que vocês estavam na semana de revisão. Mas, se não foi, eu vou ver se é possível, e se não, o que eu quero falar para vocês é que, de qualquer forma, vocês estão preparados. E vai realmente com essa certeza, tá? Vocês estão muito bem preparados. Ah, que pena, Jéssica, mas essa revisãozinha eu vou mandar no grupo para o pessoal, tá? Para eles disponibilizarem para vocês. E, chovendo todos os dias, nossa, frio. Aqui falaram que vai chover a partir de quinta-feira, a partir de amanhã à tarde, vai dar uma resfriada, mas assim, gente, eu tô transpirando, tô com muito calor. Tá bom? Então é isso. Eu não sei quem que tá aí para entrar agora, mas aí eu posso sair, Henrique? Já tá aí o outro prof ou depois ele entra? Pera aí, rapidinho. Só avisando aqui. A próxima aula nós vamos ter a revisão de inglês com a professora Loara, que geralmente dá uma aula mais rapidinha. Ela não chegou ainda, eu estou falando com ela aqui. Se vocês tiverem qualquer coisa para perguntar para a Drica, ainda tem alguns minutos. Aí na hora que ela chegar, eu aviso vocês e a gente começa. Show? Obrigada, Dri. Gente, assim, o importante, eu não sei se